Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Johnny Feitosa e esse é o vídeo número 18 do nosso canal. Nesse vídeo nós falaremos a respeito da associação de resistores em série. Muitas pessoas acabam encontrando dificuldades em realizar os cálculos de resistência equivalente usando a associação de resistores. Mas na sequência de 3 aulas vocês vão ver o quanto é fácil calcular a associação de resistores em série, misto e paralelo, ok? Então espero que você goste desses 3 vídeos sobre associação de resistores. Vamos lá então, pessoal. Então antes da gente iniciar os cálculos sobre associação de resistores série, paralelo e mista, a gente tem que entender o que é o resistor. Então o resistor é o dispositivo que tem a função de limitar a passagem da corrente elétrica. Então falando das 3 principais grandezas em aulas anteriores, a gente viu que a tensão elétrica é a força que empurra os elétrons no material condutor. A gente viu também que a corrente elétrica é a circulação de elétrons em um material condutor, ou seja, circulação de cargas portadoras de energia. E a resistência é o oposto da tensão elétrica. A resistência ela vai impedir a passagem da corrente elétrica, ok? Então o resistor ele tem essa função de limitar a passagem da corrente elétrica. Aqui nós temos a simbologia do resistor, beleza? E a interligação de vários resistores, a gente forma o que a gente conhece como associação, que pode ser de 3 maneiras. Pode ser associação em série, associação em paralelo, e se você pegar uma associação em série e paralelo e unir no mesmo circuito, a gente vai gerar o que a gente conhece como associação de resistores mista. Então, nesse vídeo nós faremos os cálculos a respeito da associação de resistores em série, beleza? Mas para a gente entender esse cálculo, a gente tem que conhecer a diferença entre uma associação de resistores em série e uma associação de resistores em paralelo. E é isso que a gente vai ver agora. Então, para a gente compreender a diferença de uma associação de resistores em série e associação de resistores em paralelo, a gente tem que gravar 2 regrinhas. A associação de resistores em série, o seu circuito terá apenas um único caminho. Ou seja, você só terá um único circuito, um único percurso para sair do polo positivo, passar em todos os componentes do circuito e voltar para o polo negativo. É claro que eu estou analisando o sentido convencional da corrente, que a corrente circula do polo positivo para o polo negativo. Mas a gente sabe que o que acontece na prática é o sentido que a gente conhece como sentido real, que é a saída da energia do polo negativo para o polo positivo, tá ok? Mas como quase todo mundo analisa dessa forma, analisando o sentido convencional, a gente também vai falar assim. Então a corrente vai sair do polo positivo, passar em todos os componentes e chegar no polo negativo, passando por apenas um único caminho, beleza? E quando o circuito é paralelo, você terá 2 ou mais caminhos. Ou seja, você terá mais de um caminho para a corrente circular do polo positivo até o polo negativo, tá ok? Então aqui eu tenho a representação de um circuito com resistores, aqui eu tenho a fonte de alimentação, polo positivo e polo negativo. Então a corrente elétrica vai sair do polo positivo da fonte, passar no primeiro resistor, passar pelo segundo resistor e voltar para o terminal negativo da fonte. Ou seja, você não tem alternativas de caminho para circular. Você tem apenas um único caminho, que é justamente essa diferença que existe do circuito de associação de resistores em paralelo. Então, no circuito de associação em paralelo, a gente vai ter 2 caminhos ou mais. Então, eu posso sair do polo positivo, chegar nesse ponto e descer por essa linha e voltar para o polo negativo, ou ele pode sair do polo positivo e chegar aqui, passar direto e passar pelo segundo resistor para chegar ao terminal negativo da fonte. Então, no circuito paralelo, a gente tem um item que a gente chama de nó. O que é um nó? Aqui no meu circuito, ele está desenhado com um pontinho preto. Então, eu botei a setinha aqui e escrevi para vocês o nó. Então, o nó ele é a união de 3 ou mais condutores. E a partir desse entendimento, a gente pode facilitar a nossa vida. Então, uma regrinha básica para você bater o olho no circuito e identificar se esse circuito está em série ou se ele está em paralelo. Olhou no circuito, procura os nós. Se você tem algum nó no seu circuito, esse circuito já não é circuito em série. Obrigatoriamente, ele deverá ser um circuito em paralelo, porque se você tem um circuito em paralelo, você tem 2 ou mais caminhos para você circular do polo positivo para o polo negativo da bateria. Então, como nós iremos falar a respeito da associação de resistores em série, fazer o cálculo, vocês precisam entender por que fazer o cálculo de associação de resistores. Primeiramente, se você tem 2 resistências em um circuito,
e você precisar de substituir essas duas resistências por uma única resistência, você precisa saber qual é o valor que essas duas resistências representariam se elas fossem substituídas por uma única resistência. E essa única resistência capaz de substituir equivalente a nossas duas resistências que já existem no circuito, a gente conhece como resistência equivalente, tá ok? Então é esse o valor que a gente calcula na associação de resistores, que é a resistência equivalente, ou seja, uma única resistência para substituir todo aquele conjunto de resistências que você tem numa associação de resistores. E para a gente realizar o cálculo da associação de resistores em série, a gente precisa conhecer a fórmula, e é uma fórmula muito fácil, uma fórmula bem simples mesmo. Então a gente sabe que a resistência equivalente, que é a resistência total, se quiser chamar de resistência total também, fica à vontade, não tem problema nenhum. Então resistência equivalente e resistência total é a mesma coisa. Então a gente sabe que resistência equivalente é igual o valor da resistência do resistor 1 mais o valor da resistência do resistor 2 mais o valor da resistência do resistor 3 mais, eu vou colocar aqui um reticências. Então o que significa isso? Significa que você precisa somar o valor das resistências que você tem no seu circuito em série, independente de qual seja esses valores, independente da quantidade de resistores que você tem. Pega o valor de cada um dos resistores que você tem, soma todos e você vai encontrar o valor da sua resistência equivalente. Então é muito simples, gente, não tem como errar isso aqui, é fácil mesmo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Então se eu tenho aqui essa primeira resistência com o valor de 15 ohms e essa segunda resistência com o valor de 20 ohms, eu preciso encontrar a resistência equivalente para substituir aquelas duas. E aí eu vou usar a nossa fórmula. Então eu vou chamar esse cara aqui de R1 e vou chamar esse cara aqui de R2. Então vai ficar da seguinte maneira. Então, a resistência equivalente é o valor da resistência de R1 mais o valor da resistência de R2. E eu sei que o valor da resistência de R1 é igual a 15 ohms, então a fórmula vai ficar o seguinte: resistência equivalente é igual a 15, substituir o valor que representa o R1 e vou substituir o valor de R2, que eu sei que é 20 ohms. Então eu sei que a resistência equivalente desse circuito é igual a 35 ohms. Então isso significa que se eu pegar esses dois resistores desse circuito, arrancar eles fora e colocar somente um resistor com a equivalência de 35 ohms, eu posso substituir tranquilamente que o meu circuito vai funcionar da mesma maneira. Então o objetivo do cálculo da associação de resistores é justamente essa: a gente conseguir encontrar uma resistência total ou uma resistência equivalente que possa substituir as outras resistências que você já tem no seu circuito. Então a forma para a gente calcular a resistência equivalente no circuito em série é muito simples. A gente basta apenas somar o valor de todos os resistores que você tem no seu circuito. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado desse material. Já deixa aqui o meu convite para você curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus colegas e se inscrever no nosso canal para você estar sempre acompanhando os nossos materiais. E fica aqui meu forte abraço para você e até o próximo vídeo.